Dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada para todos os meus irmãos e irmãs de todo o Brasil. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça, desse que vos fala, Nilson Queiroz. Estou todos os dias trazendo uma mensagem para edificação da nossa vida. Eu procuro ensinar aquilo que Deus transmite ao meu coração. Eu procuro transmitir a você. É um dom que Deus me deu. Eu gostava muito de cantar. Eu cantei muito. Desde os meus 12, 13 anos eu cantava. Tocava violão, cantava, cantei em dupla, cantei muito. Então eu eduquei minha voz cantando, mas depois eu vim para a igreja, ainda andei cantando um pouco, mas eu parei de cantar. Eu não canto mais. Mas logo em 82, eu comecei a ministrar a palavra. E de 82, eu não parei mais. E Deus foi me enchendo de conhecimento, porque não procede de mim. Deus foi me enchendo de conhecimento, me fazendo entender, embora que não como hoje, porque hoje eu posso dizer que eu não tenho mais dúvida, porque eu, minha esposa, nós estamos certos 1000%. Estamos certos que a graça é única. Fora dela não existe. Não, porque a minha religião, porque a minha é melhor, porque a minha... É tudo farinha do mesmo saco. Não saia da A, vai para B, para B, que é tudo a mesma coisa. Então a mensagem que eu tenho para nós, meu irmão, minha irmã, de todo o Brasil, é essa. Deus é o pastor. Mas, irmão Nilson, Deus é pastor? Eu não encontrei nesse livro que Deus é pastor, mas o título da mensagem é: Deus é um pastor? É uma pergunta que eu estou fazendo. Mas nesse livro não diz que Deus é pastor. Nesse livro, Deus se manifesta como Criador. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu sou o pastor. Não. Jesus disse, lá no capítulo 10 de João, aqui nos 4 livros históricos ou livros biográficos, que muitos aí ficam falando Novo Testamento, Novo Testamento. Que Novo Testamento? Se Jesus estava cumprindo a velha aliança, Jesus veio para cumprir, como é que é Novo Testamento? Quando uma pessoa falar Novo Testamento, você pode gritar. Da onde você estiver falando, você, ô fulano, isso não é Novo Testamento. Como é Novo Testamento se o testador está vivo? Só é Novo Testamento quando ele diz, está onde? Hebreus capítulo 9, versículo 16. Está bem claro ali. Enquanto o testador está vivo, é Velho Testamento. Só passa a ser Novo Testamento quando ele deixou ali na cruz, que ele morreu. Dali em diante, passou a escrever um outro testamento que é novo, porque tudo aquilo, desde lá no início, ele cravou tudo na cruz. Dívida, pecado, tudo acabou. O diabo acabou na cruz, o pecado acabou na cruz, tudo acabou na cruz de Cristo. Então, nós somos o povo mais privilegiado da face da terra, somos nós, da graça. Porque se você não é da graça, você é um escravo religioso. Simplesmente isso. Então, meu irmão, Davi expressou: o Senhor é meu pastor. Mas Deus nunca disse nesse livro que ele era pastor. Mas Jesus, no capítulo 10 de João, ele se manifesta. No versículo 9 ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrarás e sairá, e achará passagem. No 10 ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então ali foi uma simbologia, porque Jesus nunca foi pastor de ninguém. Jesus veio para cumprir o que ninguém conseguia cumprir, que era a lei.
Ele veio cumprir. Voltando lá para trás, 23. Salmo 23. Então, Davi expressa: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será que Davi estava certo? Para começar, eu quero dizer para você, se você não sabe, que salmo é melodia. Salmo não é ordenança nem mandamento. Eu já disse isso em algumas outras mensagens que eu tenho pregado, que salmo são 150. 150 melodia. Isso era feito, os compositores compunham para os judeus cantar na sua sinagoga, nos seus templos. Então não adianta você querer tirar isso e trazer isso para os dias de hoje. Então, quando o salmista disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele estava mentindo. Ele colocou na sua melodia, no seu salmo. Mas, na verdade, faltou comida, faltou água, ele foi perseguido, ele passou frio, passou maior sofrimento, pecou, Deus castigou. Agora ele diz: nada me faltará. Será que ele estava certo quando ele disse isso? Vocês podem ver que Davi passou um apuro muito grande na perseguição, quando foi perseguido por Saul. Ele escondeu na caverna, lá no capítulo 22 de 1 Samuel. Ele escondeu na caverna e ficou ali escondido. Ali ele passou sede, tinha vontade de beber água da fonte. Ele passou fome, que ele foi, lá no capítulo ali 20, 23, 24, nós encontramos a lei de Samuel, aonde ele foi e comeu os pão do sacerdote. Ele estava com fome, ele sofreu muita perseguição. Ele, nos seus fim de vida, Davi foi castigado pela contagem do povo de Deus, que não podia ser contado. Deus o castigou. 70 mil homens morreram. Ali nós podemos ver Crônica, capítulo 21. Nos primeiros versículos você vai encontrar ali. Você vê que Davi teve aquele grande pecado com Betseba, ali no capítulo 11, 12 de 2 Samuel. Então, meu irmão, ele disse: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Faltou tudo na vida de Davi. Aí você olha para Davi. Davi passou por tudo isso. Por quê? Porque primeiro Davi foi um covarde. Irmão Nilson, mas perfeitamente. Talvez você pode discordar de mim, mas Davi foi um covarde e ele foi um frouxo. Porque Deus entregou por 2 vezes Saul na mão dele, para ele exterminar com a vida de Saul. E ele se recusou. Mas Davi não era um homem guerreiro, um homem sanguinário. Por que ele se recusou? Quer dizer, estava chamando Deus do quê? Se Deus disse no capítulo 15, quando ele, por intermédio de Samuel, mandou que Saul reunisse o exército e fosse ao Amaleque e exterminasse com tudo. O que fez Saul? Juntou 200 mil soldados e invadiu o acampamento dos amalequitas. E ele fez o quê? Matou, destruiu, mas o que era de bom aos seus olhos eles trouxeram. Aquelas vacas gordas, aquelas vacas bonitas, ovelhas bonitas. Trouxe também o rei. E isso Deus se aborreceu. E Deus disse a Samuel: me arrependo de ter ungido Saul como rei de Israel. Primeiro aborrecimento. Está naquela mensagem que eu disse que o homem não deu certo. Já aborreceu. Adão aborreceu Deus lá no início. Saul, quando foi ungido, no capítulo 9 de 1 Samuel, que Samuel ungiu Saul ainda jovem, por escolha do povo. O povo escolheu, Deus ungiu. E Deus vem e fala a Samuel: eu arrependo de ter escolhido Saul
como rei. E logo Saul volta e trazendo ovelha, boi, tudo aquilo que não era para exterminar com tudo. Foi a ordem de Deus. E quando Samuel encontra com Saul, Samuel pergunta: e aí, Saul? Fiz tudo que o Senhor mandou. Foi esse barulho de ovelha, mugido de vaca, de ovelha que eu estou ouvindo. Deixei para sacrificar o Senhor. Mas o Senhor mandou exterminar tudo, Saul. Ele falou assim: é melhor, Saul, obedecer. Não, mas eu vou oferecer um sacrifício. Não adianta oferecer sacrifício para Deus. Deus quer obediência. É a obediência que Deus quer, Saul. Aí ele falou assim: o seu reino será tirado. Seu reino vai deixar de existir. E ele queria que Samuel fosse com ele ao sacrifício. Samuel não quis. E ele pegou Samuel pela capa e rasgou a capa de Samuel. Samuel diz: agora, nesse momento, o seu reino está sendo tirado. Então, Deus o arrependeu de ter ungido Saul. Deus o deixou Saul. Ele não era mais, para Deus ele não era mais rei. Então o reinado dele terminou. Porque no capítulo 16 de 1 Samuel, no versículo, ali, um dos primeiros versículos, versículo 2, fala assim: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Eu, o Senhor, já rejeitei Saul. Quer dizer, reprovei, tirei. Deus retirou. Você olha, ali pelo versículo 15, versículo 16 do mesmo capítulo, fala assim: Deus retirou o Espírito Santo, porque quando um profeta, ele ungia um rei, ungia um sacerdote, o Espírito Santo vinha sobre ele. Era causa específica naquele tempo. Não é como nos dias de hoje. Basta crer no Cristo ressuscitado, o Espírito Santo já vem sobre você. Mas naquele tempo era causa específica. Saul tinha o Espírito Santo. Foi ungido? Foi ungido. Mas Deus retirou dele. No capítulo 16, lá pelo versículo 15, fala assim: Deus retirou o Espírito Santo que estava em Saul e colocou um espírito da parte do mal, para perturbar. Saul não tinha paz, não conseguia dormir bem. Saul tinha um monte de problema, vivia perturbado, porque Deus já tinha rejeitado. Deus arrependeu, rejeitou e rasgou o reino de Saul. Então Saul não era mais nada. Agora eu pergunto, por que Davi se acovardou por 2 vezes? Nós olhamos lá no capítulo 24, quando disseram onde estava Davi, escondido com seus homens. Saul pegou 3.000 homens e foi até lá. E os soldados de Saul entrou na caverna. E Saul foi a um curral das ovelhas fazer ali suas necessidades. Tirou a capa e colocou e desceu num certo lugar lá. Davi foi lá e cortou um pedaço do manto de Saul. E os servos de Davi, que estavam com ele, falaram assim: nós vamos matar. Deus está entregando Saul nas suas mãos. Ele está sozinho. Os soldados estão tudo lá embaixo dentro da caverna, ele está aqui sozinho. Ele disse: não tocarei no ungido do Senhor. Como o ungido do Senhor? Eis é uma coisa. Ele não era nada mais. Ele era um perturbado. Era isso que ele era. Davi era rei, porque Samuel foi lá no capítulo 16, versículo 7, ele foi lá e ungiu Davi. Manda trazer. Jessé trouxe Davi do pasto, que estava lá pastoreando as ovelhas. Jogou óleo sobre a cabeça de Davi e disse: tu é rei. Por quê? Quem tinha que ser rei era a família de Saul, porque era assim, o pai passava para o filho passava para o filho, e assim em diante. Mas a partir dali, Deus rejeitou Saul e toda a família de Saul. E foi a Jessé, ungiu um dos filhos de Jessé, que foi Davi. Davi sabia que ele era rei, e Deus estava com ele. Mas
Saul não tinha mais o Espírito de Deus, não tinha mais a unção de Deus, não tinha mais nada. Mas ele não quis. Depois ainda vem e grita por Saul e mostra aqui, ó. Aí Saul reconheceu e falou assim: você não me matou porque você não quis. Deus entregou nas tuas mãos, Davi. E você não me matou porque você não quis e tal. Lamentou e chorou Saul. Isso foi uma vez. Mas lá no 26, outra vez, Saul reuniu seu exército e veio. E acampou na beira da estrada, montou as suas tendas e era noite, estava dormindo. Davi foi, mais alguns homens, e foi até o acampamento. E chegou lá, Saul estava dormindo, com a sua lança do seu lado, a cabeceira dele, e com um jarro de água. Davi foi lá, pegou a lança, o seu companheiro falou: crava essa lança em Saul. Deus está te entregando Saul na sua mão. Não. Eu não posso fazer isso. Ele é ungido de Deus. Davi era um covarde, se acovardando. Se Deus já tinha rejeitado, se Deus já tinha dito a Samuel, em outras palavras, está querendo ser melhor do que eu já rejeitei, repudiei, eu não quero mais esse homem. E Davi continuava dizendo que ele era ungido de Deus. Era um covarde. Não adianta alguém querer, porque Davi, covarde e um frouxo. Porque se ele exterminasse com Saul, ele assumiu o poder. Porque ele era ungido. Todo Israel. E Saul sabia disso. Saul chegou a pedir a ele. Falou: quando você se tornar rei, que eu sei que você vai ser rei. Quando você se tornar rei, você não esquece da minha família. Pediu a Davi. Ele sabia que Davi tinha a unção de Deus. Mas, novamente, e Davi chega do outro lado da montanha, grita e mostra a lança e o jarro de água. Saul aparece e fala: outra vez, Deus me entregou nas tuas mãos. E você não me matou, Davi. Ei, lamentou, tal. Quer dizer, então, quando no capítulo 31, você vê que no capítulo 28, Samuel era morto. Enquanto Samuel estava morto, Samuel morreu. E Davi não era ainda rei. Era rei, mas quem estava ainda com tudo, mesmo Deus reprovando, Deus não fazendo nada, Samuel estava intercedendo por Saul. Mas quando Samuel morreu, ele foi se prostrar diante de uma cartomante. E chegou lá, tudo que a cartomante falou, cumpriu no capítulo 31. Tu e teus 3 filhos estarás comigo no Monte Gilboa. Aquele espírito que ele pensava ser o espírito de Samuel falou. E no outro dia ele morreu. Morreu ele, morreu seus 3 filhos. Davi chorou. Davi devia ter festejado, ter feito uma festa. Então, Davi chorou, lamentou e tal. Fez ali um sepultamento de honra para Saul. Então, o que? É um covarde. Davi era um covarde. O seu filho, Salomão, que hoje tem muita gente aí que fica querendo o exemplo de Salomão. Quem era Salomão? Era um safado, explorador, ter 1000 mulheres no poder dele. Onde está isso? No capítulo 11, 3 de 1 Reis. Idolatro, né? Hipócrita, é o que ele era. Explorava o povo. O povo era explorado para poder manter essas 1000 mulheres com perfumes, com roupas, com comida. Explorava o povo. Aonde está isso? Capítulo 12 de 1 Reis, você encontra ali o povo pedindo para Jeroboão, filho de Salomão, abaixar o imposto, porque Salomão explorava o povo. Agora vem querer aí, e um pastor aí apareceu e disse: nós temos que ser o exemplo. Que exemplo, Salomão? Nós temos que ser exemplo do apóstolo Paulo, porque ele disse ser de meus. Mas Salomão não. Salomão idolatrava, oferecia sacrifício aos deuses das suas mulheres. Esta que é a grande verdade. Então, meu irmão e minha irmã,
olhando para esta palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É comum nós ouvir crente falar isso, mas você vê aí crente doente, crente desempregado, crente passando necessidade, crente cheio de problema aí, e dizendo que Deus é o pastor dele. Deus não é pastor de ninguém. Deus é Senhor do céu e da terra. Então você olhe para este livro. Tudo que eu disse está aqui dentro. Saul era, mas não era. Davi era, mas se acovardou. Salomão foi. No tempo de Salomão não teve guerra. Deus poupou. Mas ele encheu seu palácio de mulher. Por quê? Safadeza. Porque Deus deu para Adão uma mulher. É o direito de um homem e uma mulher. Salomão quis ir além. Teve 999 mulheres a mais do que aquilo que Deus deu. Meu irmão ou minha irmã, fique com esta palavra. Graça e paz para todos. Goodbye.